Muito bom dia, Deus abençoe sua família, sua casa, todos os seus projetos, pode estar certo que a bênção do Senhor repousa sobre aquele que o busca, aquele que o teme. Se você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque você tem um desejo ardente de ouvir a palavra, priorizar a palavra de Deus. E veja como que hoje, nesta manhã, Deus vai abençoar a sua vida, te dando sabedoria, direção, para que você não venha dar murro em ponta de faca, ou seja, como ditado, nadar, nadar e morrer afogado. Deus não quer que o povo dele sofra por causa da desobediência. Então, ele diz: o meu povo sofre porque por falta de conhecimento. Não é por falta de oração, não é por falta de jejum, é por falta de conhecimento. Então, a mensagem que você vai ouvir está no livro do profeta Jonas. Jonas, no capítulo 4, a gente vê a história de Jonas. Jonas, primeiro, Deus mandou ele para uma cidade pregar chamada Nínive e ele fugiu para Tars. Por que ele fugiu? Ele fugiu porque ele não queria que aquele povo se convertesse. Ele sabia que o povo era um povo sanguinário, os ninivitas eram um homem mau, e ele sabia que se ele pregasse, aquele povo poderia se converter, e como Deus é misericordioso, Deus não ia matar, não ia destruir aquela nação. Então Jonas já sabia disso, ele não foi lá pregar para que o povo se arrependesse, porque ele não queria ver a melhora do povo. Então Jonas, ele é um profeta que nós não sabemos o final da vida dele, como que a termina, mas o livro de Jonas termina Jonas revidando com Deus, brigando com Deus, porque quando Deus fez aquele peixe engolir ele, por causa da sua desobediência, ele pediu, implorou a Deus para que Deus tirasse ele daquela situação. Deus tirou. E Deus falou: então vai lá para a cidade pregar onde eu te mandei. Ele foi. Mas olha o problema aqui, ó. Jonas capítulo 4, no versículo de número 6, depois que ele tinha pregado naquela cidade, ele ficou sentado, né, fez uma enramada e ficou debaixo dela só vendo o que ia acontecer com aquela cidade. Então, ficou bravo, dizia que não queria mais viver, era melhor Deus tirar a vida dele. E Deus falou assim: ué, Jonas, mas é razoável essa tua ira? Aí vamos agora aqui a mensagem, ó. Jonas 4, versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: olha só o que ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu? E aonde e não eu hei de ter compaixão da grande cidade de Nívea, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Olha só que interessante. Jonas estava ali olhando aquela cidade de longe. Deus fez crescer uma planta numa noite. Olha só, aquela planta cresceu em uma noite e fez ramos grandes. Então quer dizer, aquela planta fez uma sombra. E quando saiu o sol quente, o sol não queimava ele, porque ele não tinha outro lugar a não ser aquela planta. E aquela planta fez uma sombra e ele se alegrou. Olha o que a Bíblia está dizendo.
Ele se alegrou em extremo, ficou muito feliz. Só que como Deus sabe trabalhar na nossa vida e no nosso coração, Deus enviou um verme. Você sabia que Deus, quando fala não para você, é para o seu amadurecimento? Tem portas que na nossa vida que Deus é que fecha, não é o diabo. Deus é que fecha porque Deus quer ver qual é a nossa reação diante de um prejuízo, diante de uma coisa que não aconteceu, algo que não foi legal. Então Deus enviou um verme, aquele verme matou aquela planta, secou. E quando aquela planta secou, olha o que Jonas falou. Ó. Veja. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Engraçado que lá no ventre do peixe, quando ele estava querendo morrer, ele pediu para viver. Ó Deus, me tira daqui, se o Senhor me tirar, eu vou lá pregar onde o Senhor me mandou. E aqui ele está pedindo para morrer. Veja que é um profeta contraditório, ele mesmo se contradiz, ele não sabe o que ele quer da vida. Aí Deus falou bem assim: ô Jonas, é razoável essa ira, você está preocupado com essa planta? Você tem certeza que a tua raiva, ela é tão relevante assim? Quer dizer, você está preocupado com essa planta que eu fiz nascer ela ontem à noite e hoje ela morreu? E eu não posso ter compaixão dos ninivitas que estão naquela cidade? De mais de 100 mil homens que estão ali? Então, o que eu entendo com essa mensagem? Entenda uma coisa. Jonas não queria que aquele povo se convertesse. A pior coisa que existe na vida de uma pessoa é quando ele torce para o mal do outro. Entenda uma coisa, Deus, ele não é inimigo do nosso inimigo. Não é porque uma pessoa te chateou, uma pessoa te falou mal de você, que Deus vai seguir a sua linhagem. Deus vai ter que mudar de pensamento para castigar aquela pessoa, destruir. E se essa pessoa se converter? E se essa pessoa mudar de opinião? Deus é misericordioso com essa pessoa. Então, o pior sentimento que tem é quando você deseja o mal do outro, fica querendo que aquela pessoa quebra a cara, que aquela pessoa não dê certo. Você vai se envenenando, se envenenando. Seu coração vai enchendo de malícia, de soberba, de orgulho, de tanto ódio, tanta cólera, e você vai morrendo. Jonas estava pedindo a morte. Por que Jonas estava pedindo a morte? Porque ele não queria ver o bem do povo. Que profeta é esse? Que não deseja a convenção do povo? O mais sanguinário que os homens de Nínive era? E Deus falou bem assim: Jonas, eu não entendo. Você está preocupado com essa planta? Você sabia que às vezes a gente fica preocupado, a gente prioriza tanta coisa nessa terra e Deus não está preocupado com aquilo que você está priorizando. Quando a gente tem que colocar na balança, peraí, o que eu vou priorizar, o que é mais importante? Porque ele diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Então às vezes a gente prioriza tudo, fica preocupado com tudo, e às vezes a gente até fica discutindo com Deus. Jonas falou assim: olha, é razoável sim a minha ira até a morte, eu estou irado. Por que o Senhor matou essa planta? E Deus falou: meu Deus, próprio Deus, eu acho que Deus falou assim: Jonas, que é isso? Que ira é essa? Você está preocupado com essa planta que é perecível, que acaba, e eu não posso ter misericórdia do meu povo? Para terminar essa mensagem, eu queria que você entendesse. Uma vez, Jesus estava pregando em uma casa, tinha tanta gente que ninguém entrava mais pela porta. Veio um paralítico, trazido por 4 homens. Esses 4 homens subiu em cima da casa e no eirado baixou o leito onde Jesus estava. Jesus olhou para aquele paralítico descendo por cima do telhado e disse assim: filho, está perdoado seus pecados. Aqueles 4 homens que levaram e as outras pessoas ficaram assim: mas peraí, como é que pode? Perdoar pecado? Nós achou que ele ia mandar o paralítico levantar. E Jesus, olhando e viu essa maldade no coração deles, Jesus disse assim: o que é mais fácil?
Eu mandar esse paralítico levantar ou eu perdoar os seus pecados? É uma pergunta. E eles não souberam o que responder. Jesus disse assim: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar o pecado, paralítico, toma o teu leito, levanta e anda. E o paralítico levantou. Você sabe por que Jesus não levantou aquele paralítico quando viu? Porque não era a prioridade de Jesus. A prioridade de Jesus era salvar a alma. Filho, estão perdoados os seus pecados. Andar ia ser consequência do perdão que ele recebeu de Jesus. Então nós vemos muitas vezes que o povo, a massa, estão muitas vezes nas igrejas buscando bênção, buscando milagre, buscando, não é errado, mas prioriza o dono da bênção, prioriza as coisas que o dono da bênção quer, seja fiel a ele. Você quer que ele age na tua vida? Seja grato, porque as nossas murmurações faz Deus entristecer. Eu falava nesse domingo na igreja, o povo demorou 40 anos para chegar na terra prometida e não conseguiu, o percurso era 40. Mas só porque eles duvidou que Deus ia colocar eles lá, eles ficavam dizendo: nós vamos morrer nesse deserto, nós não vamos chegar lá. E Deus falou: ah, é? Só porque vocês estão murmurando e não creem em mim, eu vou aumentar 1 ano para cada dia. E o povo era 40 dias, Deus colocou 1 ano para cada dia, ficou 40 anos. O povo ficou fazendo um circo no meio daquele deserto escaldante. Rodava, rodava, rodava e não conseguia chegar. E não chegou, por causa das murmurações. Eles ficavam dizendo que era melhor voltar para o Egito. É a pior coisa que tem. É a pessoa que dá um passo para Deus e depois ele quer voltar de novo para a vida errada, para a lama. Como diz o livro de Pedro, a porca sai da lama e volta e revolve de novo na mesma lama. Então, olha só, Jonas é um profeta prepotente, discutia com Deus, estava brigando com Deus por causa de uma planta. Às vezes a gente faz uma confusão dentro de casa por causa de algo tão fútil e banal. Comece a priorizar as coisas de Deus. Ao invés das suas murmurações, comece a ser grato. Deus, obrigado pelo meu trabalho, pelo meu salário. Obrigado, Senhor, pela minha casa, pelo meu filho, pela minha esposa. Como diz aquele ditado, ruim com ele, pior sem ele. Eu falava hoje, eu falava domingo, na igreja, sobre isso. Você já pensou se Deus tirasse tudo aquilo que a gente reclamasse? Ah, esse carro, aí Deus tira. Ah, esse marido é assim, assado, aí Deus tirasse seu esposo. Ah, o meu cabelo é assim, vou arrancar seu cabelo. Você já imaginou se Deus tirasse tudo aquilo que você fica reclamando, murmurando? Você ia ver o quanto ia fazer falta. Então não questione, não brigue com Deus. Nós não temos nenhum direito para ficar cobrando nada de Deus. Jonas ficou ali brigando com Deus por causa de uma planta. Você quer que portas grandes se abram na tua vida? Seja uma pessoa grata. Seja uma pessoa grata. Seja grata. A gratidão abre porta que o diploma não consegue abrir. O dinheiro não consegue abrir. Seja grata ao Senhor. Agrada-te do Senhor. Salmo 37. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Receba essa palavra abençoada e seja muito abençoado. Priorize as coisas de Deus. E Deus também vai priorizar aquilo que é necessário na tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Tu és o Deus de maravilhas. Sem o Senhor não somos nada. Dá-nos discernimento da tua palavra. Ensina-nos a andar nos teus caminhos e fazer a tua santa vontade. Ó Espírito Santo, não há outro Deus além de ti. E agindo, Senhor, quem impedirá? Meu Deus, obrigado, Pai. Santo é o teu nome para todo sempre. Não deixe essa palavra voltar vazia, mas abençoe teus filhos, cura de qualquer tipo de enfermidade. Repreenda toda ação maligna contra essa casa, contra essa família. Meu Deus, tenha misericórdia daqueles que priorizam tantas coisas nessa terra e não priorizam a tua palavra, a tua vontade. Meu Deus,
no nome de Jesus. Eu entrego em tuas mãos a minha vida, a vida do teu povo, e que todos sejam abençoados para a glória do teu nome. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos ficando por aqui. Um ótimo dia para você, toda a sua família. Se inscreva no canal se não é inscrito. Deixe o seu joinha. Compartilhe essa mensagem nos grupos de oração. E assim vamos levando o Evangelho de Cristo Jesus.